Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui dando sequência ao nosso estudo do livro de Provérbios e hoje vamos fazer uma leitura dinâmica do capítulo 14. Pega a sua palavra, pega a Bíblia, abre no capítulo 14 para a gente fazer uma leitura dinâmica. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba-a com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas o prudente, o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há uma boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Continuando, há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Simples dá crédito à palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginação será aborrecido. Os ímpios herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante dos portais do justo. O pobre é aborrecido até o companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos sábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo a perturbação do príncipe. O longâmino é grande em entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora do ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei
tem seu conhecimento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá em seu furor. Que palavra poderosa, meus amigos, meus irmãos. O escritor de Provérbios, nesse capítulo, está falando de caminhos, né, de escolhas. E ele está aqui acentuando, né, a conduta da mulher em primeiro lugar, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói. A mulher sábia, ela constrói alicerces, né? Edificar a casa é construir alicerce, né? Porque a mulher, ela já foi criada com esse propósito, né? Ela foi criada com esse pensamento, né? Deus, quando fez a mulher, né, tirou da costela do homem, né? E essa simbologia, né, nos leva ao entendimento de estrutura. A mulher, sabe, ela é a estrutura, ela edifica, ela cria alicerce, né? Ela se pondera nos princípios do Senhor, né? Isso está escrito lá no livro de Gênesis, né, da criação do homem e da mulher, né? Então fala de uma estrutura dorsal, principal, né? O preceito é que a mulher, ela será idônea, né? Ela será auxiliadora, ou seja, né, na Bíblia cita duas pessoas que são auxiliadoras, né? Uma é a mulher, né? E o outro nem é uma pessoa, é um Deus, que Deus também é citado no livro de Salmos como auxílio. Amém? Então a mulher, ela é essa direção para o homem, essa estrutura para o homem. E a tola é aquela mulher que não se preocupa com seu posicionamento, com suas palavras, não cria, né, um alicerce para firmar a sua casa, né, a estrutura da sua casa. Então a mulher, ela tem um poder de influência muito grande, né? E isso tem que ser observado, na nossa conduta, né? A mulher, ela é administradora, a mulher é psicóloga, a mulher é pastora do seu lar, né, da sua casa, né? A mulher só não pode ser mãe do seu marido, né, gente? Tem que haver essa separação. A mulher está lado a lado ali com o homem, né? A estrutura do homem, não pode ser mãe do homem, né? Então, a tola, ela é exatamente o oposto na sua conduta, né? O escritor também, no capítulo 2, ele preserva a pureza da intenção. A intenção do coração, ela revela o caráter diante de Deus, né? Aqui o escritor de Provérbios está desconfigurando, né, do caráter do homem a bajulação, né, o elogio seguido de interesse. Então ele pondera esse posicionamento do homem, né? E Salomão, ele está no capítulo 3, né, falando, na boca do tolo está a vara da soberba. Aqui ele está fazendo uma referência ao autoritarismo, aquele que usa, né, a ordem grosseira, né, pessoas que usam seus lábios para ferir, para diminuir outras pessoas, porque a vara, ela nos dá a intenção de autoridade, mas quando fala que a vara na boca do soberbo, né, a vara está na boca do soberbo, é que ele não usa de autoridade, mas sim de autoritarismo para com as pessoas, né? Então, no 4, olha que reflexão bacanérrima, gente. Dá para tirar muita coisa aqui para aplicar na nossa vida. Não havendo bois no celeiro, fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Eu entendo que o boi aqui simboliza a prosperidade. Prosperidade, abundância, o boi aqui simboliza forças. Então, muitas vezes,
para nós alcançarmos um bom resultado, precisamos fazer aquilo que não gostamos de fazer ou não queremos fazer. Tem um ditado antigo que diz no pain, no gain, ou seja, sem força, sem ganho, sem luta, sem ganho. Né? Então esse versículo ele está evidenciando isso. Né? O boi, não havendo boi, se o celeiro fica limpo, ou seja, você não vai ter trabalho, né? Mas também não tem abundância. Então ele preza aqui pela força, pelo trabalho, pela dedicação, pelo interesse. Amém? Então esse versículo ele tem um valor muito expressivo, né, para o nosso posicionamento diante dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E o capítulo 5, né, ele está reprovando a postura mentirosa, né? A postura mentirosa, né? Não há valor, não há recompensa, né, na falsa testemunha. Né? Grifei aqui também para a gente falar o capítulo 11, né? A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Casa aqui está falando, gente, da vida. Ela se remete à vida, né? A vida dos ímpios se desfalecerá, mas a tenda dos retos florescerá. Quando ele usa esse termo tenda dos retos, ele está trazendo a vida do ser humano que é próxima de Deus. Né? Quando a nossa tenda, sabe, está edificada em Deus, quando há o interesse, né, do Espírito Santo em habitar na nossa tenda, né? Então ele está remetendo aqui, queridos, está parafraseando isso, que tenda se remete a uma proximidade de Deus, né? O homem que se aproxima de Deus florescerá. No capítulo 14, né? Dos seus caminhos fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Aqui está falando sobre a dependência, né? Esse capítulo fala do caminho se fartará o fiel de coração, porque o fiel ele é dependente de Deus em tudo que ele faz, né? No capítulo 18, os simples herdarão as estultícias, mas os prudentes a coroação de conhecimento. Falando de um legado, né? Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes coroarão de conhecimento. Né? Então, o legado, o conhecimento é algo que você não perde. Quando a gente investe em conhecimento, é um patrimônio, a gente leva, né, em todos os estágios da nossa vida. Né? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Né? Mas quando nós inclinamos o nosso coração a aprender, a conhecer, né, da palavra de Deus, a gente passa esse legado, né, para a nossa geração. Os maus se inclinam perante a face do bom e os ímpios diante das portas do justo. Né? E os maus vão ter que reconhecer, gente. Não tem. Vai chegar um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então haverá um reconhecimento da verdade, do senhorio de Jesus Cristo. Quem é Deus acima dos céus? Né? Então é muito forte esse versículo. No 20, o pobre é aborrecido até o companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. A solitude, né? Todos nós temos um momento em que Deus parece que faz uma varredura na nossa vida. Então nós temos um tempo de solitude, né? Mas poucas pessoas, né, a gente pode chamar de amigos, né? Porque a massa, ela vive por interesse, né? A maioria das pessoas se relacionam por interesse. Então, aqui fala isso, os ricos têm muitos amigos, né? Mas não são verdadeiros amigos, leais, fiéis. Né? É isso que o versículo está dizendo. Né? Em todo trabalho eu aproveito, mas a palavra dos sábios só caminha para... Mas os lábios
mas a palavra dos lábios só caminha para a pobreza. Aqui está valorizando o esforço, né? Esse versículo está valorizando o esforço. No versículo 26, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os filhos. Falando da nossa geração, né? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Senão os princípios e os preceitos do Senhor como um legado. Então, o refúgio dos nossos filhos não vai ser o nosso patrimônio material, né? O refúgio para os nossos filhos, a segurança deles vai ser uma vida alicerçada em Deus. E nós temos que parar e refletir sobre qual que é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos. Amém? O temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte, né? Aqui está falando, queridos, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços de morte, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando nós adquirimos sabedorias, alcançamos sabedorias em Deus, nós escolhemos um caminho de vida eterna, né? E no capítulo 29, o longâmino é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta a loucura. Está falando, tente paciência, né? Porque o resultado não vem do dia para a noite, a transformação não acontece do dia para a noite, a libertação não acontece do dia para a noite, né? Então nós temos que administrar tudo muito bem, gerenciar muito bem os nossos sentimentos, né? Temos inteligência emocional, inteligência espiritual para conduzir nossas decisões, né, nossas reações. Então, ele está pautando esse versículo, né, nesse posicionamento. Lá no versículo 32, né, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até a sua morte tem esperança. Ele está falando de vida eterna, né? A nossa vida tem que estar pautada na nossa salvação. A nossa salvação tem que ser prioridade de vida, né? Então, ele valoriza a vida eterna. Aqui o rei, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O 34, gente, olha isso aqui que interessante, justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Aqui ele está falando de iniquidade, né? Uma iniquidade geracional, né? Que não é reconhecida, né? Onde as pessoas não se posicionam, não se arrependem, não confessam, não pedem perdão a Deus, vai passando de geração em geração mesmo, né? E é o opróbrio dos povos, né? A iniquidade é um pecado que se tornou natural, né? Então, para a gente reconhecer e pedir perdão pela nossa iniquidade, pela iniquidade dos nossos antepassados, o Espírito Santo ele tem que trazer, né, essa consciência espiritual de um pecado que já se tornou normal para a cultura, né, para a sociedade, já se tornou um padrão, né, natural. Então é muito importante, olha que valor, olha o conselho dele, né, o despertamento, isso aqui é um despertamento, né, para nós refletirmos, né? E o rei tem o seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor, né? Eu costumo falar, aqui o rei eu vejo como Deus, né? Deus tem, né, a sua aprovação no servo prudente, né, naquele servo fiel, né, um servo que tem a intenção de servir, vem do coração, né? Mas sobre o que procede indignamente, aquele que faz um trabalho indigno, né? Aquele que faz um trabalho por interesses, né? Nele cairá o seu furor. Então, o capítulo 14 de Provérbios tem diferentes conselhos muito valiosos, né? Conselhos de reflexões, conselhos de moral, né? Valorizando o princípio,
né, trazendo um entendimento das consequências das más escolhas, né? Então é um capítulo que vale a pena você debruçar e você estudar, meditar nesse capítulo, orar em cima dele, para que Deus possa falar mais com você, né, trazer mais luz para o seu entendimento, né, porque isso aqui é só, né, o acender do interruptor, né, na hora que a luz vier, que você começar a estudar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer um entendimento avassalador, né, para que você possa utilizar e se posicionar no seu dia a dia de forma a agradar a Deus e de forma a ter uma vida abundante de paz, de amor, né, e uma vida pautada nos princípios, nos valores do padrão de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor. Tenha uma excelente semana.